veio no meu coração, estava pesquisando, e a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Então, às vezes nós lemos algumas passagens lá, genealogia. Né? Eu nunca preguei em genealogia, porque não é tão simples, mas é a palavra de Deus. Né? Então é texto para ser pregado também. Claro, para isso vai precisar, né, de oração, estudo, pesquisa, mas é texto para ser pregado. Né? Eu sempre falo, quando a pessoa pergunta, eu falo, qual a importância da genealogia na Bíblia? Eu falo, eu não sei todas as respostas. Uma eu sei, porque ela foi falando um pouquinho, através das genealogias nós chegamos até Jesus, né, que é o personagem central da Bíblia. Mas eu falo outra coisa também para as pessoas. Eu falo assim, genealogia ela é importante para mostrar para as pessoas que Deus se preocupa com famílias. Né? Então tem genealogia lá. Por quê? Porque lá são famílias, são descendentes, né, são linhagens de pessoas que servem a Deus até culminar em Jesus. É só isso que eu falo por enquanto. Seria o final da mensagem, se fosse genealogia. Mas enfim, né, vamos pegar um livro que a gente conhece muito pouco. Né? Alguns irmãos eu creio que até conhecem, mas outros talvez vai ter dificuldade até de achar. Né? Nós vamos falar do livro de Obadias hoje. Alguém sabe onde está Obadias? Quem consegue achar rápido aí? Vamos ver aí os barulhos de Bíblias. Com os barulhos de Bíblias eu sei. O irmão já achou? Já achou? Está no Antigo ou no Novo, irmãos? Está no Antigo. Né? É o menor livro do Antigo Testamento. O menor. É pequeno, mas tem uma grande mensagem. Não. Às vezes as palavras que estão aqui são duras. São palavras duras que estão aqui, vocês vão ver. Algumas palavras assim, bastante cortantes mesmo. Mas como nós cantamos, se é palavra de Deus, é palavra de vida. Se está na palavra de Deus, é palavra de vida. É isso. Mesmo os textos mais duros que nós encontramos nas Escrituras, que os profetas, de certa forma, são os protagonistas nesses textos, não é? Mas são mensagens de vida para nós. E nós temos que aprender com eles também. Então nós temos que aprender com Obadias, temos que aprender com Miqueias, temos que aprender com Jonas, temos que aprender com Abacuque, temos que aprender com Naum, com Sofonias, com Malaquias, com Ageu, que são os profetas menores. Não? Então Obadias, ele é um dos profetas menores. Mas por que menor? Porque ele tem menos importância? Não, porque ele escreveu menos. Só por isso. Não? Então os 12 últimos livros do Antigo Testamento são chamados de profetas menores, porque são livros pequenos, vocês vão perceber. É só isso, mais nada. Não? Ele é tão importante quanto Isaías, ele é tão importante quanto o Jeremias, ele é tão importante quanto o Ezequiel. Só que esses são os profetas maiores. Por quê? Porque escreveram mais. Só por isso, mais nada. Tá bom? Então quando a gente fala assim, vamos ler ali o livro do profeta menor. Lembra, o profeta menor é que ele escreveu uma carta menor. Um livro menor. Né? É só isso. Só que assim, é claro que quando nós pegamos um livro de 21 versículos apenas, gente, aí não vai ter estudioso no mundo que vai conseguir resolver todas as questões. E o motivo é muito claro. Por quê? Porque tem poucas informações. Não é? Se você pega um livro de Isaías, você vai encontrar lá no capítulo 8 a família de Isaías, ele falando um pouquinho da família dele. Já conhece, né? Aí ele vai falar de um rei, da história de um rei. Aí você, poxa, já sabe o período que ele está ali. Então você consegue situar o Isaías dentro do contexto histórico, quando você lê. Porque ele vai dar essas informações no decorrer do livro. Pelo fato do Obadias ser muito curtinho, nós não temos essas informações. E isso faz com que o livro traga algumas dificuldades para quem lê. Mas a mensagem, ela é clara.
mesmo com as dificuldades que o livro nos apresenta, a mensagem ela é clara. Isso a gente consegue ver, porque aí, gente, é a coisa que os profetas fazem. E nisso os profetas são assim, muito usados por Deus. Eles não medem palavras. Eles não medem palavras. Não é, pastor? Não medem. Amós chega a dizer para o povo de Israel, olha o que ele fala para o povo de Israel. Você sabe qual é o pecado de vocês? Vocês tornam o teu irmão escravo por um par de sapato. Aí vocês falam assim, por que Deus está fazendo juízo? Por que Deus... Então, ele diz com estas palavras, com essas mesmas palavras. Ele diz para as mulheres de Israel, fala assim, tá vendo? Vocês estão todas bonitas aí, né, à custa da miséria das pessoas que estão trabalhando para vocês. E não se preocupa, porque é a mensagem de Deus. Então, o Obadias também faz isso. Mas qual é a intenção? A intenção é simplesmente dar nomes às coisas que estão acontecendo. É essa a intenção. É não esconder, é colocar as claras. Os profetas fazem isso. E aí, quem conhece a história dos profetas sabe o que acontece, né? São perseguidos, são humilhados, muitas vezes martirizados. A tradição diz que Isaías foi cerrado ao meio. E olha que Isaías nem pegava pesado. É um profeta que falava do Messias, muitas vezes falava da restauração. Né? Então vocês imaginam um Amós. O que não fariam com ele? Que é o profeta que tem uma das bocas mais duras do Antigo Testamento. Né? Vocês imaginam. Mas os profetas, eles têm uma agenda. Eles têm uma agenda. E algumas coisas são claras em todos eles. Aí eu vou passar para vocês uma delas. Mensagem de arrependimento. Eles fazem isso. Então, eles fazem mensagem de arrependimento. Então, eles dão nomes aos pecados. Eles não falam assim, olha, vocês estão pecando. Eles falam exatamente quais são. Eu sempre oriento os irmãos, falo, irmãos, se você for orar com Deus, dá nomes. Dá nomes. Sabe por quê? Às vezes nós fazemos coisas que nos envergonham. E a gente tem vergonha até de pedir perdão. E aí a gente faz oração ao atacado. Sabe o que é oração ao atacado? Senhor, perdoa os meus pecados. Mas você sabe qual é aquele que está te incomodando lá. Mas você está lá de joelho, mas você não fala. Porque você fala que para você falar isso, você tem que se quebrantar. Você tem que se quebrantar. Mas o Didi falou uma coisa muito bonita aqui. Quem nos ajuda a se quebrantar é o Espírito Santo. Porque é Ele que gera vida. E para gerar vida, tem que ter arrependimento. O Espírito Santo, Ele nos quebranta sim. Então nós precisamos muito da ajuda dele para isso. A outra coisa que eles fazem é fazer com que a nação de Israel volte à aliança com Deus. Isso eles também fazem. Isso faz parte da agenda dos profetas. Porque Deus fez uma aliança lá no Sinai com a nação de Israel, e os profetas lembravam a nação dessa aliança. Muitas vezes os próprios reis que esqueciam. Os profetas, eles eram corajosos. Eles traziam mensagem para reis, eles traziam mensagem para o povo comum, mas eles também traziam mensagem para sacerdotes, não é? Para sacerdotes, e também traziam mensagem para reis, quando necessários. Eles eram homens de Deus, chamados por Deus, e eu gosto de falar que eles colocavam a balança em equilíbrio, porque todo mundo sabe que no mundo antigo não tinha democracia. Essa democracia não existia. Vai surgir na Grécia, lá no século IV antes de Cristo. Vai ter o primeiro sinal de democracia, mas ainda numa democracia muito inicial. Não a nossa, como é uma democracia completa e representativa. Não, era bem restritinha. Começa ali. Né? Então os reinos não tinham isso. Então um rei, praticamente, tinha nas suas mãos o direito de vida e morte, de mudar leis. Nós tínhamos reis em Israel que eram tiranos. A história de Israel conta reis que eram tiranos. O pastor pregou, foi que dia, pastor, você pregou sobre o Acabe? Semana passada. O Acabe era um rei tirano. O pastor pregou recentemente. Então, a nação de Israel tinha esses reis. Mas tinha também reis que serviam a Deus. Então, olha qual é a mensagem de Deus para nós dentro do livro de Obadias. Obadias, ele vai falar para a nação de Judá mesmo,
Mas não é uma mensagem para eles. Não, ele vai falar sobre Edom. É isso que Obadias vai fazer. Né? E quem é os edomitas? Os edomitas são os descendentes de Esaú. Então, é uma nação irmã. Porque Israel são os descendentes de Jacó. E os edomitas, os descendentes de Esaú. Então, é uma nação irmã. A gente sabe, quem conhece a história de Jacó e Esaú, eles tiveram vários problemas, não é? Tiveram vários problemas, o Jacó enganou o pai dele, né, e pegou a primogenitura do Esaú, que o Esaú havia vendido, né, e assim, vendeu porque não cria, né, vendeu porque para ele, naquele momento, não era tão importante, vendeu porque faltou fé, vendeu porque quis desobedecer. Foi isso. Aí foi e vendeu. E a história vai trazer tantos problemas. Aí depois o Jacó sai de casa, o Esaú vai formar a sua descendência, e eles vão morar bem pertinho do Mar Morto lá, os descendentes de Esaú. E lá vão formar uma nação. E vai ser uma nação pequena, porém muito resistente, porque eles tiveram a bênção de morar em meio às rochas. E para o mundo antigo, morar em local de difícil acesso é bênção. Hoje é difícil para nós, né, pastor? O pastor mora um pouquinho de difícil acesso, né, pastor? O pastor, às vezes, ele liga aqui, gente, o Uber não chegou ainda. Não? Então, para nós, traz dificuldades. Né? Quando os acessos são mais curtos. O nosso bairro também tem algumas dificuldades de acesso também. Né? Mas para o mundo antigo era bênção, porque eles entravam em guerras. E estar num local de difícil acesso era difícil alcançar os exércitos. E aí é que está. Essa era a segurança dos edomitas. Eles se achavam indestrutíveis. Porque eles estavam em altos penhascos. Em altos penhascos. E aí, para que vocês possam saber, os edomitas, de certa forma, nunca conseguiram lidar bem com a nação de Israel. Foram realmente foi ali uma pedra no sapato da nação de Israel. Todas as oportunidades que eles tiveram para perturbar a nação de Israel, eles aproveitavam. E isso foi desde o deserto. A primeira vez, os edomitas já moravam, enquanto Israel estava lá cativo, no Egito, os edomitas já estavam com seu reino formado, já tinha até rei. Já era uma nação estabelecida. Quando Israel saiu do Egito, Israel tentou passar por Edom para facilitar a passagem, porque era caminho. O rei de Edom, sabe o que ele falou? Se vira, por aqui vocês não passam. E não deixou. Israel teve que dar toda uma volta gigante. Né? Quando atracou lá um navio lá no estreito, lá perto do Mar Vermelho, né? Eles fizeram, até esqueci o nome agora, né? Atracou um navio lá, eles tinham que passar por uma região gigante lá, para vocês verem. É mais ou menos isso que Israel teve que fazer para poder continuar a sua peregrinação pelo deserto. Só que aí depois, quando o Israel enfraquecia e alguma nação atacava, geralmente os edomitas aproveitavam a ocasião para ir junto. Algumas vezes eles se davam mal, porque teve vezes que eles tiveram que ser subjugados por Israel. E assim a história foi indo, gente. Mas teve uma ocasião em que Deus colocou um basta. E nós vamos ler agora. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor, e foi enviado um mensageiro por entre as nações para dizer: levantai-vos, levantemo-nos para lutar contra Edom. Eu te farei pequeno entre as nações, serás muito desprezado. Então uma nação estava se levantando para atacar os edomitas. Obadias está falando. E vai dizer por quê. A arrogância do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas dos penhascos, ou do penhasco, na tua alta morada, que dizes no coração: quem poderá me derrubar na terra? Embora subas ao alto como águia, e ponhas o teu ninho entre as estrelas,
te derrubarei dali, diz o Senhor. Se ladrões ou assaltantes viessem contra ti de noite, não furtariam somente o que lhes bastasse? Como estás destruído? Se os que colhem uvas viessem a ti, não deixariam ao menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram procurados os seus tesouros ocultos. Esaú aqui são os edomitas, porque são seus descendentes. Todos os teus aliados te levaram para fora do teu território. Os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão põem uma armadilha debaixo de ti. Não há entendimento em Edom. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Então os teus guerreiros ficarão com medo, ó Temã, e todos serão exterminados do monte de Esaú pelo massacre. Aí a gente agora fica imaginando assim, puxa vida, Deus está irado. E Deus está. E aí, irmãos, estávamos ontem no concílio, o pastor Márcio falou uma coisa um aprendizado tão bonito, onde falou, irmãos, ira é atributo de Deus. E nós às vezes esquecemos disso. Ira é atributo de Deus. Nós, quando nos iramos, nós pecamos. Sabe por quê? Porque a gente não sabe discernir direito o que é justo e o que é correto. Nós erramos a mão, não é? A justiça do mundo não erra a mão. Às vezes dá uma punição pesada, né, para algo leve, não é assim? E às vezes uma punição leve para algo pesado. A gente vê isso no Brasil, gente. A gente fica indignado quando vê isso. Não, mas com Deus não. A ira de Deus, ela se ajusta exatamente àquilo que deve ser feito. Porque Deus é perfeito. E a perfeição de Deus inclui o seu amor, mas inclui também a sua ira. Irmãos, sabe o que é que Deus nos diz para nós aqui, já de início? Pecado não é brincadeira. Pecado não é brincadeira. Vida com Deus é vida séria. E é uma coisa muito mais séria ainda. Nós nascemos para prestar contas. É muito comum, né? De vez em quando, eu chego lá em casa, eu vou fazer alguma coisa, e às vezes eu gosto de comprar livros, vocês sabem, né? Às vezes quando eu erro a mão, né? Aí, me incomoda quando a Karina pergunta, o que você fez? E para explicar, né? Aí eu falo, Jesus, e agora? Como que eu dou explicação? A gente não gosta de ficar, eu vou ter que dar mais satisfação. Né? Às vezes até o Gustavo faz isso. Aí eu não estou afim de ficar dando satisfação dessas coisas. Né? Mas, irmãos, aprenda isso. Nós vamos prestar contas da nossa vida diante de Deus. Nós vamos prestar contas. Não há opção. Todos nós iremos prestar contas diante de Deus da nossa vida. E vai chegar um momento em que o pecado será julgado. Ele será julgado. O mundo inteiro sofrerá o juízo de Deus, porque Deus não tolera pecado. Temos que levar a sério isso. Isso não quer dizer que nós não pecamos, porque de certo nós pecamos. Mas nós somos humanos. Deus é divino, espírito, é perfeito, é santo. E a santidade de Deus exige punição pelo pecado. A arrogância do teu coração te enganou. Enquanto nós acharmos que somos autossuficientes, enquanto nós acharmos que nós resolvemos as coisas, nós vamos ter dificuldades para entender o propósito de Deus. Eu sei fazer.
Eu sou melhor que tal pessoa. Eu sou maior que o outro. Eu oro mais, então sou melhor. Eu prego mais, então sou melhor. A arrogância nos engana. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que enganou Edom? Arrogância, maldade, violência. Sabe, meus queridos, às vezes me dói o coração quando a gente vê o sofrimento do outro e nós tratamos isso com desdém. Ou ao menos não temos um pouco de compaixão. Nós ouvimos aqui o testemunho. Ele ouviu, o Didi falou que ouviu um amigo sofrendo e foi orar por esse amigo. Poderia simplesmente ignorar. Falar assim, ele mora longe. Jesus, cuida dele lá. Mas não, orou. Isso é sentir a dor do outro. Isso é compaixão. É amor ao próximo. A mensagem para Edom é dura mesmo. Mas aí os irmãos podem estar achando assim, puxa vida, Deus ele faz isso. Irmãos, se fosse por mim, eu só falava assim, Deus é amor. Enfim. Uma vez eu preguei numa igreja, olha a dor de cabeça que eu tive. Olha a dor de cabeça, pastor. Eu fui numa igreja fazer um fechamento de EBD. Porque as pessoas parecem que eu tenho EBD na testa. Todo mundo chama. Já tem um irmão lá de uma outra igreja que já ligou. Você vem aqui fazer o fechamento de EBD. Né? Parece que tem EBD aqui. Mas enfim. Falei, vou, irmão, amém. Né? Aí eu estava um dia fazendo um fechamento de um EBD numa igreja lá em Osasco. O pastor Márcio, que eu trabalho com ele, que era o pastor da igreja. Aí eu estava pregando sobre Oséias. Aí eu falei que Oséias profetizou que Deus ia usar os assírios para atacar Israel. Né? Eu ensinei isso daí, porque está escrito lá. Irmãos, um dia o presbítero da igreja se levantou. Ele falou, Deus não faz isso não. Na frente de todo mundo. Era EBD, podia, né? Era EBD, podia. Aí eu falei, o que eu faço agora? Aí eu cheguei para ele e falei assim, irmão, tem o seguinte, Deus tem a vontade, né, perfeita de Deus, mas tem a vontade permissiva. A estratégia. Aí eu fui bem estratégico. Então, quando eu disse que Deus enviou os assírios, foi a permissão de Deus. Ele, agora sim. Irmãos, essa palavra nem está lá. Tá? Vontade permissiva é a forma da gente procurar entender a vontade de Deus. Mas isso é nosso. É a nossa didática, né, pastor? Isso é didática. Não está escrito. Para um judeu do mundo antigo, não ia entender nada isso aí. Não entender? Obadias, você viu Obadias falando aqui que Deus ia atacar Edom por permissão? Vocês viram permissão, a palavra? Não tem essa palavra permissão. Deus ia atuar e pronto. É assim que a Bíblia apresenta. Atuação de Deus. Deus, ele é justo, meus irmãos. Então, meus irmãos, olha, o que nós devemos fazer para fugir ou aplacar a ira de Deus? Nós temos que ir onde ela já atuou. É o único jeito. Todo pecado, guarda o que eu vou falar para vocês. Todo pecado será julgado por Deus. Todo. Nenhum pecado ficará impune. Nenhum. Isso é Bíblia. Mas e agora? Mas irmão, o que eu faço então? Estamos todos perdidos. Mas tem uma diferença. Teve um lugar em que a ira de Deus já se manifestou contra o pecado. Na cruz de Jesus. Só existe um lugar que se aplaca a ira de Deus. Na cruz, no Gólgota. Porque lá, a ira de Deus já se manifestou pelo pecado, quando Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Só existe um lugar seguro neste mundo. E esse lugar é o Gólgota. Só.
fora de lá, meus queridos, fora de lá, não tem como escapar da ira de Deus. Todas as pessoas que ainda não passaram pelo Gólgota, precisa passar. Todas as pessoas que ainda não teve um encontro com Jesus, precisa ter. E aí, a ira, a justiça, a santidade, o amor, a graça, se encontra tudo lá. Todos os atributos de Deus se encontram na cruz de Jesus. Todos. Porque Jesus morreu, porque Deus está virado, porque Deus é santo, porque Deus é justo, mas também porque Deus nos ama, porque Deus é misericordioso, porque Deus cuida de nós, porque Deus é paciente, porque Deus é longânimo, porque Deus é amor. Todos os atributos de Deus se encontram na cruz de Jesus. Então não tem lugar melhor para ficar. Não tem lugar melhor para ficar. Mas para isso, irmãos, tem que deixar de ter arrogância, de achar que é autossuficiente, de achar que tudo pode. Tem que se humilhar e reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. E agora, só para vocês verem que Deus ele é justo mesmo, e a gente fala assim, puxa vida, essa mensagem foi dura para os edomitas, foi dura mesmo. Né? Olha o que ele vai começar a dizer aqui, ó. Olha o que ele vai começar a dizer. Ficarás coberto de vergonha. Olha o que ele vai dizer para os edomitas. Aí ele vai dar um motivo. Olha o motivo que o Senhor manda dizer. Olha o motivo. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, e serás exterminado para sempre. Olha o juízo. É juízo, mas olha o motivo. No dia em que estivesse do lado oposto, quando estranhos levaram os bens dele, e os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, olha a chave aqui, Jerusalém, tu mesmo estava entre eles. Mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça do teu irmão, nem te alegrar com a ruína do povo de Judá, nem falar com arrogância no dia da tribulação, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. No dia da sua calamidade não devias olhar satisfeito para a sua desgraça, nem olhar, nem lançar mão dos seus bens. Olha o que eles fizeram mais ainda, só para vocês terem ideia. Nem ficar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação. Agora vocês viram? Vocês viram por quê? A nação de Israel estava sofrendo, porque ou os babilônios, a gente não sabe qual foi dessas invasões, muitos estudiosos colocam como Babilônia, então eu vou usar ela como referência. Como os babilônios atacaram Judá e destruíram Jerusalém, então a nação de Judá estava sofrendo, né, uma ação estrangeira. Os edomitas aproveitaram a fragilidade, desceram lá para Judá para matar gente, para roubar bens, para saquear pessoas, né, para denunciar para o povo, para o governo estrangeiro. E ainda quando eles ficavam escondidos nos cantos, nas encruzilhadas, quando eles achavam alguém, eles catavam essa pessoa. Olha o que eles faziam. Né? E eles ajudaram um povo estrangeiro a atacar a nação de Judá. Então, eles foram violentos, eles foram cruéis. E aí é que está, gente. O pecado traz juízo. Todos nós, todas as nações, todos os países vão dar conta dos seus atos. Todos os governantes vão dar conta dos seus atos. Todos nós vamos prestar contas da nossa vida diante de Deus. Isso faz com que a gente leve a sério a vida que nós estamos levando e o Jesus que nós seguimos. Porque se a cruz de Jesus ela é proteção, e ela é, porque ela nos livra da ira, né? Quando eu fiz o meu concílio, o pastor me lembrou muito isso. Falei, Gelson, não esquece da ira não. Né? Que nos livra da ira é a cruz de Jesus. Nós deveremos levar a sério essa decisão que nós tomamos.
e amar a Jesus de todo o coração e levar uma vida de aprendizado na palavra de Deus. Leve a sério, irmãos, a palavra de Deus. Leve a sério tudo aquilo que você aprender na palavra de Deus. Hoje de manhã, o pastor trouxe um assunto tão importante hoje de manhã. Se você não assistiu, se você não esteve no culto, ouça essa mensagem. Que mensagem? Não. O pastor sempre traz mensagens boas, mas às vezes supera. Né? E essa foi uma delas. Né? Que mensagem? Né? Sobre decisões que você toma, que pode acarretar consequências que nem sempre é tão agradáveis, mas são as melhores. Quando o pastor estava pregando, eu me lembrei quando eu estava desempregado. Eu lembrei disso, pastor. Puxa vida, eu lembrei, e naquela época eu acertei, porque eu fui chamado para trabalhar em bingo. Olha, faz tempo, né? Na época tinha bingo, Didi. Você lembra? O Didi também é novão igual eu, vai lembrar. E eu estava desempregado, sem dinheiro, e convidado para ir para um bingo. Eu falei, não, levei uma bronca de tanta gente, que eu fiquei assim. Eu falei, não, eu não posso, gente. Eu falei, mas por quê? Gente, lá é jogo. Eu falei assim, tem gente que sai do trabalho com o seu salário, gasta lá e chega em casa arruinado. Como que eu vou participar disso? Né? E continuei sem dinheiro. Foi o resultado. Qual foi o resultado? Fica sem dinheiro. Continua sem. Mas aí Deus abriu uma boa porta mesmo, que eu me casei, né? Fiz curso de teologia, né? Que eu sempre fui apaixonado. Foi onde eu exagerei nas literaturas. Enfim, cuidando da minha família. E Deus foi cuidando da minha vida, né? Durante todo esse tempo, tem cuidado até hoje. Então, eu acertei naquele dia, pastor, eu acertei. É claro que na hora a gente não sabe direito, né? A gente sabe que a gente tomou uma decisão pela palavra de Deus. A gente não sabia se ia demorar, se ia ser rápido para chegar em emprego. Eu sabia que eu precisava. Né? Mas Deus honrou. Né? E para um jovem como eu, foi uma porta muito boa naquela ocasião. Né? Foi muito boa mesmo. Né? Deus foi muito gracioso e muito bondoso com a minha vida. Então, irmãos, o conselho que eu dou para vocês, né? Ouça o sermão da manhã. Né? E aí a gente chegou aqui, aí os irmãos vão dizer assim, então, Deus ele pune o pecado. Né? Deus ele pune. Por quê? Porque tudo traz consequências. Todos os nossos atos trazem consequências. Mas isso quer dizer que Deus, mesmo Deus irado, não é misericordioso? Não, Ele é. Ele é. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, meus irmãos. O Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus de Jesus, não. Eu não sei, vocês não são estudiosos, às vezes eu me deparo com estudiosos, meio tendenciosos, e dizem assim, olha, o Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo é outro, porque o Deus do Novo fala de amor, o Deus do Antigo fala de juízo. Irmãos, é o mesmo Deus. O Deus do Antigo Testamento é misericordioso, o Deus do Novo Testamento é misericordioso, né, porque é o mesmo Deus. Né? É o mesmo. O Deus de Israel é o Deus de Jesus, é o Pai de Jesus, é o nosso Deus. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Aí, para quem não sabe, então o Novo Testamento não tem a ira de Deus? Tem, é só ler Apocalipse. Lê Apocalipse. Apocalipse não é a ação do inimigo. Apocalipse é a ira de Deus. Você vai encontrar um monte de versículo lá. A ira da taça do cordeiro. Está lá um monte. Vocês vão perder a conta de quantas vezes isso aí está escrito lá. Então, o que eu estou trazendo aqui, os irmãos podem falar, puxa Deus, mas essa mensagem ela é dura, mas é o que está, gente. Está aqui nas Escrituras. É a mensagem de Deus. Mas eu disse para vocês que Deus é Deus de vida, não é? Eu não falei para vocês? Então, é claro que Obadias, mesmo sendo usado por Deus, e os profetas faziam isso. Os profetas, eles tinham uma qualidade, que eles eram duros, mas eles traziam mensagem de esperança. Eles traziam. E Obadias não foi diferente. O dia do Senhor está perto. No 15. Sobre todas as nações, como fizeste, assim se fará contigo. O teu feito voltará contra ti. Você viu quando Paulo fala, aquilo que o homem semeia, ele colhe? Não. Paulo já disse isso. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. E o 15 está dizendo a mesma coisa para Edom. Olha, não foi o que vocês plantaram? Aquilo que vocês fizeram, se voltará contra vocês. O 16. Assim como bebeste no meu santo monte, todas as nações beberão sem parar,
beberão e engolirão e serão como nunca se tivessem existido. Mas agora, olha aí, olha a esperança. Mas haverá livramento no monte de Sião, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão a sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José labareda, e a casa de Esaú palha, fogo. E a labareda se acenderão contra a palha e a consumirão. E não restará mais ninguém da casa de Esaú, porque o Senhor disse: os do Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos deste exército dos israelitas possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte de Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Outra grande mensagem dos profetas, e já foi falado aqui no culto: o Senhor reina. Os reinos do mundo passam. Gente, vou listar alguns para vocês aqui, só para vocês terem ideia. Reino do Egito, existe? Império do Egito mais? Tem Império do Egito? Passou. Né? Império grego, existe? Passou. Império persa, passou. Império romano, que foi o mais poderoso de todos os tempos, passou. Quem assiste filme do Império Romano, vocês têm um vislumbre lá, do tamanho, de como era gigante esse império. Passou. União Soviética existe? Passou. Império Otomano? Passou. Passou. Os reinos vêm e vão. Mas quem reina sobre este universo é o Senhor dos exércitos. Esse reina. E ele decide, lá dos altos céus, o reino que cai e o reino que sobe. Ele decide dos altos céus. Quanto tempo de duração vai ter? Ele decide isso. Ele que decide isso. Quem reina sobre este mundo é o Senhor. Ele é rei. Ele é Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus. A nação de Israel sofreu, mas sofreu mesmo. E muito. Muito, gente. Muito. Sofre até hoje. Vocês estão vendo lá. Um local tão bonito, que eu tenho muita vontade de conhecer. Agora não, né? Agora dá medo. Né? Mas dá vontade, não dá? Eu tenho essa vontade de conhecer, não foi possível ainda. Não é? Mas quem sabe, Deus pela sua misericórdia pode conceder esta bênção para mim. Não? Então, a gente vê as lutas e as dificuldades que essa nação passa. É claro, nos dias atuais, tem coisas bem particulares dos dias atuais. Né? Hoje a nação de Israel é uma nação secular. Né? Os israelitas são seculares, os judeus é uma religião, eles têm muita ligação um com o outro, mas é uma nação israelita. Então, não dá para julgar o que está acontecendo lá hoje pelos esses textos antigos, porque tem coisa que é muito particular da política atual. Para vocês terem ideia, só para vocês terem ideia do que eu estou falando, né? A nação de Israel, os israelitas, os caras inventam umas coisas também, pastor, que provoca terrorista. Né? Eu entendo quando eles querem se proteger, a gente entende isso. Porque, afinal de contas, eles estão rodeados de inimigos ali. Então, quando eles se protegem, né, a gente entende. Então, de vez em quando, eles ultrapassam o que a ONU estabeleceu. Então, eles começam a fazer casa no lugar que não era para fazer, que a ONU falou, pô, não faz ali. Mas por exemplo, o Luiz Saião falou assim, mas se eles deixam aquela montanha que eles colocaram casa ali livre, o inimigo vem e acaba com eles. Então, eles ocupam, mesmo que seja legal. Né? Então, dá essas tensões no local. Então, eles sofrem essas tensões lá. Né? Aí, recentemente, um tribunal de Israel queria desocupar uns palestinos que estavam em terra que era de israelita antes. Aí, por causa da divisão das terras, os israelitas tiveram que sair, né? E os palestinos tiveram direito àquele pedacinho ali. Aí os israelitas foram no tribunal reclamar a terra. Né? Olha que coisa, gente. Aí o tribunal de Israel, de vez de falar, gente, fica nessa terra aqui, deixa eles lá. Né? Deixa eles lá. Aí inventa, dá a posse para os caras. Aí os caras vão pegar a terra, aí o Hamas já não perde a oportunidade, que ali são terroristas, né? Eles não perdem a chance. Então tá vendo aí, ó. Aí vão lá e atacam Israel, acontece o que aconteceu.
O estopim foi exatamente esse pedacinho de terra. Então, são coisas que são bem atuais. Israel sabe de tudo isso, por isso que se protege. Então, nós entendemos. Né? É por isso que... Mas, assim, não dá para a gente ficar de um lado e do outro. A gente tem que orar pela paz. Isso é ser cristão. Orar pelos palestinos, que sofrem também com isso, né? Porque o Hamas domina lá e eles sofrem. Né? Quem morou nos morros de Rio de Janeiro sabe o que é isso, não é? Está na mão de grupos terroristas, você tem a justiça dos caras é uma coisa maluca. Né? Então, os palestinos sofrem, né? Os judeus sofrem, os israelitas sofrem, os cristãos sofrem. Então, temos que orar pela paz. Isso é ser cristão, orar pela paz. Mas Deus, irmãos, Ele é justo e Ele reina. Ele reina, meus queridos. Então, por todo o sofrimento que a nação de Israel passou, Deus diz para eles assim, olha, vocês podem sofrer, mas vocês não serão destruídos. Vocês podem passar por lutas, mas vocês não serão destruídos. E às vezes nós achamos que a vida cristã é diferente, e não é. Sabe o que Jesus falou uma vez? Em João? Isso eu guardo no meu coração sempre isso. Sabe o que Jesus falou assim, olha, o servo não é maior que o seu senhor. O servo não é mais que o seu senhor. Aí ele fala, vocês viram que eu... Praticamente ele fala isso, vocês viram que eu passei quando eu estava aí? Vocês não são melhor que eu. É isso que ele disse. Se eu sofri, haverá também sofrimento para a vida cristã. Então, meus queridos, tem coisas que nós não sabemos explicar. Tem coisas que fogem da compreensão humana. Isso acontece mesmo. E vocês sabem, pelas lutas que vocês passam, do que eu estou falando. Às vezes, nós passamos por lutas que o pastor, sabe o que o pastor faz? Irmãos, eu vou orar por você. Porque às vezes a gente não consegue nem dar o conselho certo, porque nem a gente entende direito. Quantas vezes eu escutei pastores muito abençoados, homens de Deus e muito sinceros, quando passavam para ele, e eles várias vezes falavam assim, irmãos, tem coisas que eu ouço na igreja que eu não sei resolver, eu tenho que orar. E falar, Jesus, dá a solução, porque eu não sei. Então, irmãos, e vocês sabem disso, tem momentos que é só Deus. Tem momentos que escapa da mão humana, escapa. E se nós formos humildes, como ensina o Senhor, que Ele dá graça aos humildes, Ele vai nos ajudar a passar por esse momento. Então, guarda isso. O servo não é maior que o seu Senhor. Não é maior. Mas sabe o que a Bíblia também diz? Que o Senhor nos livra de todas as aflições. Sabe o que o Senhor também nos diz? Que a nossa leve e momentânea tribulação é um peso de glória na presença de Deus. É isso que ela diz. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. Nós podemos passar dificuldades, nós podemos passar por lutas, nós podemos passar por tribulações, mas nós não somos destruídos. É isso que você tem que crer. O Senhor tem poder para transformar qualquer luta que você está passando para a glória dEle. O Senhor tem poder para curar qualquer enfermidade que você tiver para a glória dEle. O Senhor tem poder para transformar toda e qualquer situação para a honra e glória do nome dEle. E sabe por quê? Porque Ele reina. Ele reina, meus queridos. Então, não, sabe, chora quando tiver que chorar, sofre quando tiver que sofrer, mas confia. Confia, porque o teu Deus reina. O teu Deus é todo-poderoso. O teu Deus faz coisas que estão acima do que você pode compreender. Ele é Deus para transformar vidas, histórias, carreiras. Ele é livre para transformar reputações. E Deus é especialista em transformar a reputação. Porque Ele ama fazer isso. Não é? Ele ama fazer isso. Ele tem prazer nisso. Olha, é a prostituta, agora uma mãe de família. Olha, o drogado, agora um missionário na presença de Deus. Deus ama fazer essas coisas, porque Ele tem poder para transformar. Olha, a pessoa que estava com a doença incurável, está ali, 20 anos servindo a Deus.
20 anos, meus irmãos, a gente tem essas histórias. Servindo a Jesus. Por quê? Porque Deus é misericordioso, Ele é bondoso. Então, mas nós não devemos esquecer da grandeza de Deus. Então, meus queridos, guarda isso, tá? Nunca esqueça isso. Tá, irmãos? A ira é um atributo de Deus, sim. É sim. Tá bom? Então, o Deus que tem furor é o Deus que nós cremos. Mas para estarmos guardados dele, vamos aonde o furor já aconteceu, vamos aonde a ira já aconteceu, vamos aonde o preço do pecado já foi pago, que é na pessoa gloriosa de Jesus. E Jesus é o maior exemplo, porque sendo Deus, em forma de Deus, com todos os direitos, ele esvazia-se da sua glória, tá? Não dos seus atributos, tá bom? Da sua glória. Isso aqui é coisa de concílio. Da sua glória, não dos seus atributos. Ele se esvazia e se torna servo. Servo. Isso é humildade. E na forma de servo, sofre a morte de cruz. E sabe o que Deus faz? Deus dá a Jesus um nome que está acima de todo o nome. E que ao nome de Jesus, tudo na terra, ao nome dele, todo joelho se dobrará. Pela humildade de Jesus, Deus o exaltou e deu a ele um nome que é sobre todo nome. Então, meus queridos, Deus ele resiste aos soberbos. Então, toda vez que você estiver sentindo o cheiro de soberba, se ajoelhe e peça perdão. Sentiu o cheiro de soberba, peça perdão. Peça perdão. Eu acho que eu já contei isso, e eu vou terminar contando isso, para os irmãos entenderem bem. Eu já devo ter contado, mas já deve ter um tempo, talvez os irmãos esqueceram. O São Francisco de Assis, que é um santo na Igreja Católica, eu vou dizer aqui Francisco de Assis, então. O Francisco de Assis estava andando na rua, lá de Assis mesmo, na Itália. Né? Ele estava lá andando na rua da Itália, e ele encontrou um rapaz num período de frio, né? Um morador de rua, estava um período de frio, e o rapaz estava tremendo de frio. E ele tinha uma capa de frio. Ele pega essa capa de frio que ele tinha e coloca, né, para ajudar aquele rapaz. E vai embora. Não? Passa alguns metros lá na frente, o Francisco de Assis começa a chorar. E ele chora desconsolado. E os dois amigos dele ficam assustados, achando que ele ficou doente. Né? Francisco, o que aconteceu? Né? Por que você está assim? Daí ele falou assim, é que aquela capa era a última que eu tinha. Né? Eu já tinha doado todas as outras. Mas por que você está chorando? É porque eu senti orgulho disso. E aí é a resposta que ele dá. Eu senti orgulho disso. Então, meus queridos, qualquer cheiro de soberba, peça perdão. Reconheça a Deus como o Senhor da sua vida. Se submeta à grandeza dEle. Se submeta ao seu poder, ao seu amor, à sua glória, à sua majestade. Se renda ao Rei dos exércitos. Se renda de forma completa. Porque aí, meus queridos irmãos, você vai estar guardado e protegido pelo Deus Todo-Poderoso. E aí, Deus pode até não te livrar da fornalha, mas Ele entra com você. Ele entra com você. Ele pode te livrar, mas se não livrar, Ele entra com você, Ele vai com você. Porque Ele não te abandona e Ele não te deixa. Israel passou por muita luta aqui que Obadias colocou, mas Deus não o abandonou. Deus não abandona aqueles que são seus. É o hino. Deus não abandona aqueles que são seus. Vamos ficar em pé? Senhor Deus, hoje falamos mais um pouco da Tua palavra. O Senhor tem falado aos nossos corações desde o início do culto. E nós temos que aprender, Senhor, a Te conhecer de forma mais completa. E Te conhecer de forma mais completa é saber
que o Senhor é santo, que o Senhor é justo, que o Senhor é reto, que o Senhor é benigno, que o Senhor é fiel, que o Senhor é verdadeiro, mas que o Senhor é amor, que o Senhor é paciência, que o Senhor é paz, que o Senhor é Espírito. O Senhor é o Deus das nossas vidas. Pai Celeste, salva o Brasil. Pai Celeste, salva o Jardim Mágico, o Cantagalo, salva pessoas, Pai Celeste. Usa a nossa igreja para que pessoas continuem sendo libertas. Usa a nossa igreja, Senhor, para que as pessoas continuem sendo salvas, sendo curadas e sendo transformadas pelo Senhor. Senhor Jesus, continua reinando na nossa vida, continua reinando nos nossos corações. Aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé. Nos dá força, nos dá poder para vencer o mundo, para vencer a carne, para vencer o diabo. Oh, Pai Celeste, e que Jesus continue cada vez mais reinando no nosso coração e na nossa vida. Nós te amamos, Pai, e cremos que o Senhor tem poder para transformar toda e qualquer situação. Aqueles teus servos que estão sofrendo, Senhor, que estão passando por tribulação, nós cremos que o Senhor não os abandonou, nós cremos que o Senhor sabe de todas as coisas e que o Senhor é sábio, a sabedoria, os tesouros da sabedoria estão com o Senhor. Então o Senhor sabe como cuidar, o Senhor sabe quando ajudar e o Senhor sabe quando dar um basta. Pai Celeste, em nome de Jesus, concede a vitória que os teus servos precisam, concede o livramento que os teus servos precisam. Às vezes, Senhor, o inimigo das nossas vidas nos ataca, mas o Senhor é Deus para colocar uma barreira, o Senhor é Deus para colocar um limite e para dizer para o inimigo, para o mundo: olha, é só até aqui, é só até aqui, porque agora, a partir dali, quem cuida sou eu. Então, Pai Celeste, cuida dos teus servos, cuida dos teus filhos, Senhor. E eu te peço de todo o meu coração que a tua bênção, Senhor, alcance a todos na igreja que estão nos ouvindo, as pessoas do nosso bairro, as pessoas do nosso estado, do nosso país. Senhor, reina no Brasil, reina no Brasil, reina na nossa casa, reina na nossa casa. E o mais importante de tudo, Pai Celeste, reina na nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então
apaixonado, o coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Vamos fazer os anúncios finais. Amanhã, 8 horas da noite, às 20 horas, temos oração na igreja. Se você pode vir, se você tem condições de vir, venha. Venha orar, falar com Deus. Na quarta-feira, o nosso culto. No domingo, 8h30 da manhã, a EBD. 10 horas, temos um café de comunhão. Eu gosto dessa palavra comunhão. Das 9h30 às 10. Às 10 horas da manhã, o nosso culto matutino. E às 18h30, o nosso culto novamente, no domingo que vem. Então, guarde na sua agenda. Venha para a casa de Deus, venha adorar a Deus, venha servir ao Senhor. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Está encerrado o culto, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.